Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição. Aqui embaixo tem o botão vermelho, inscrito, inscreva-se. Para você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aí a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos, copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook e diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal. Lembrando que é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição e, é claro, a tua participação aqui no canal Vasco Connection. Galera, se liga, antes de falar do Vasco, eu vou falar do meu amigo palpiteiro do futebol brasileiro. Aliás, ele vai falar. Ele trouxe muitas informações, muitos palpites e tem bilhetes prontos no Instagram dele. Ele é um cara realmente muito fera no que faz. Ele é literalmente o palpiteiro do futebol brasileiro. Ele vai deixar um recadinho para vocês e após o recadinho do palpiteiro, eu volto com as últimas informações do nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Fala com a gente aqui, palpiteiro. Fala galera do canal Vasco Connect, do meu amigo Eduardo Ferrari. Aqui quem fala é o palpiteiro. Eu vim deixar para vocês as melhores oportunidades para essa sexta-feira, dia 9 de janeiro, beleza? Antes de tudo, peço para vocês me seguirem lá no Instagram, @opalpiteiro_taon. Vai deixar bem aqui na descrição, bem aqui no vídeo mesmo, @opalpiteiro_taon_. @opalpiteiro_taon_. Lá eu deixo todos os dias o meu palpite do dia, que é o palpite mais forte do palpiteiro, com assertividade aí monstra. A gente tá já 5-2 nesse mês agora de janeiro, então não deixe de me seguir lá e pegar nos stories todos os dias o palpite do dia, tá certo? Então sem mais delongas, vamos para o primeiro jogo. Primeiro jogo, Frankfurt versus Borussia Dortmund. Para esse jogo, eu quero um placar de 2-2, de 2-1. Eu quero 2 gols e meio na partida. Tendo 3 gols na partida, a gente já ganha. Então, 2 gols e meio nessa partida. O jogo do Mali e Senegal, vitória do Senegal. E o jogo do Camarões e Marrocos, ambas as equipes para marcar. Esses jogos, se você não tiver tempo de pegar caneta e papel na mão para poder anotar agora, vocês podem entrar direto no meu link que vai ficar fixado aqui nas mensagens, link do Telegram do Palpiteiro. Nesse link aqui vocês vão para o Telegram e lá vocês vão encontrar todos os bilhetes já linkados, só para você clicar e fazer sua portinha e botar esse dinheiro no bolso, beleza? Sexta-feira tá um pouquinho fraco a grade de jogos, mas no sábado e domingo tá absurdo. Então vem com o Palpiteiro. Eduardo, agora é contigo. Tá vendo aí? O cara realmente é fera demais no que faz, o cara realmente sabe das coisas. E ó, lembrando aqui, jogos para maiores de 18 anos e aposte com responsabilidade. Valeu, galera? Gente, olha só. O Vasco tá fazendo contratações importantes. O Vasco vem realmente fazendo situações, movimentando o mercado da bola em todos os sentidos com o Admar Lopes. É um cara que consegue negociar com jogadores importantes, sem novela. Ele vai para a negociação já com uma decisão tomada e fecha com os reforços. Os pedidos feitos pelo técnico Fernando Diniz e pelo Felipe, né, foram atendidos. O Vasco vai fechar, até o final dessa primeira janela, com pelo menos mais 5 reforços. Estou falando isso desde ontem. Alguns acompanharam, outros não. É normal. Você que apoia essa decisão do Vasco de contratar de maneira pontual, né, reforços, de reforçar o elenco pontualmente, sobe o like aí. Sem cometer loucuras, sem agir com irresponsabilidade. Não tem jeito, gente. É assim que tem que funcionar. E outra coisa, é como se eu estivesse falando aqui que o Léo Jardim é ruim, que o Paulo Henrique é ruim, que o Cuesta e o Robert Renan é ruim. O Alan Saldívia, que chegou agora, que é um grande zagueiro. Flamengo queria, Palmeiras queria, Cruzeiro queria. O Vasco consegue contratar, não presta. Ontem, por exemplo, faz só um cortezinho aí. Ontem teve um cidadão aqui, que inclusive saiu na Net Vasco, a informação, que, olha, a vontade dele de criticar o Vasco é tão grande, de falar mal do Vasco é tão grande, gente, que ele confundiu o Vasco do Acre com o nosso Vasco aqui do Rio de Janeiro. E olha que o Vasco lá do Acre, ele tem 53 anos de idade. Não é um Vasco novo, não. É um Vasco, inclusive, que já disputou até a Copa do Brasil. E o cara, com a vontade de criticar, depois ele tentando se redimir. Gente, é incrível.
as pessoas só pensam em bater. Aliás, não vou generalizar aqui não. Não vou generalizar aqui não, mas alguns só pensam em bater, infelizmente, no Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, dito isso, porque isso é muito pequeno, ele é muito pequeno, não adianta ele querer se redimir, porque ele já mostrou que ele torce contra, para dar errado e tudo mais. Eu vou falar uma coisa para vocês. O Vasco vai demitir, olha só, vai fazer uma demissão geral nesse elenco, tá? Uma demissão firme, não uma demissão qualquer, uma demissão total. Pelo menos mais 11 jogadores serão dispensados do Vasco, emprestados pelo Vasco, demitidos, contratos rescindidos e tudo mais, tá? Então o Vasco vai fazer essa movimentação. Tem que fazer, tem que abrir espaço na folha. E o Vasco está fazendo. Isso tem sido feito. Ah, Eduardo, isso é do dia para a noite? É claro que não. Os jogadores têm contrato com o Vasco. Contratos longos e milionários, que não foram feitos pela atual gestão, e sim pela gestão passada. Isso é uma coisa séria. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas pelo que eles fazem, cara. Não adianta. Isso não entra na minha cabeça. Esses caras passam ilesos, eles cometem irresponsabilidades e o Vasco quem paga a conta. Ou, aliás, a torcida paga uma conta cara por isso. E ninguém enxerga. Ninguém enxerga. Mas, enfim, vamos lá. Porque as coisas estão acontecendo. Então, o Vasco fechando aqui. O Vasco vai fechar pelo menos mais 5 reforços até o final dessa primeira janela. Isso é informação oficial e eu trouxe aqui em primeira mão no vídeo de ontem. E estou reproduzindo mais uma vez no vídeo de hoje. Tá? Antes de pular para o próximo assunto, eu quero anunciar aqui o Mercado Livre e também a Shopee. Gente, produtos oficiais do Vasco em liquidação. Queima de estoque. Galera, você quer o apoio, Eduardo? Aqui, ó, camisa linda da Força Jovem. Pô, chegou pra mim aqui, sensacional. Ô, Eduardo, eu quero estar comprando e tal. Gente, é papo de 30, 40, 50, 60 reais. Várias camisas, vários produtos do Vasco. Tem o linkzinho passando aqui. Tá aqui na tela pra você, com as camisas, com as imagens. Clica aí. É do Mercado Livre, em qualquer lugar do Brasil. O Mercado Livre entrega, é uma empresa mundialmente conhecida, né? Então, vai para cima, porque é a oportunidade de você comprar camisas, calções, produtos, placas, troféus, tudo do Vasco, produtos do Vasco, licenciados pelo Vasco. A oportunidade é essa agora no Mercado Livre e também na Shopee. O Mercado Livre, é claro, uma empresa muito maior e muito mais conhecida. Então, os produtos estão passando aqui na tela, principalmente no início do vídeo. É só clicar uma vez aqui pelo canal que você vai adquirir vários cupons, vários descontos aqui pelo canal Vasco Connection, beleza? Vamos lá, muitos assuntos importantes. Essa informação aqui é do Léo Lacerda, tá, meu amigo do Na Torcida Vascaínos. Tá? Ele trouxe realmente uma informação importante, dizendo que a AECAP, tá, recusou uma proposta de 150 milhões de reais do Vasco. Tá? A empresa norte-americana alega que hoje o volume, né, do clube financeiro do Vasco é muito maior. Claro que é muito maior. Hoje o Vasco é um clube organizado. Né? Isso é fato. E assim, através do 77, eles aportaram cerca de 310 milhões, visando adquirir 70% das ações do Vasco, que não foi cumprido pela 777 e muito mais. E aqui, eu vou trazer para vocês agora, para os apoiadores, vocês vão... A felicidade, ela vai reinar na vida de vocês agora. Presta atenção, presta atenção. O Lamáquia, esperando essa contraproposta da ICAP, já entrou em ação. Entrou em negociação. Tá junto com o Pedrinho nessas conversas envolvendo ICAP e Vasco. E ó, não é questão de expulsar a ICAP, nada disso. O Vasco vai entrar para realmente resolver esse problema grave. A ICAP só quer ganhar dinheiro do Vasco. Só quer ganhar dinheiro. Ah, Eduardo, mas o Lamáquia não seria assim? Não. Não. Primeiro, ele tem que cumprir metas em contratos, metas contratuais. Quais são essas metas? Primeiro, eliminar todas as dívidas do Vasco. Segundo, montar um time competitivo. Terceiro, conquistar títulos. 2 brasileiros, ou 1 brasileiro e uma Copa do Brasil, 2 competições internacionais, uma Sul-Americana e uma Libertadores, ou 2 Libertadores. Ele tem algumas metas importantes a serem cumpridas. Não é só assinar o memorando e tá tudo certo, não. Tá? Então, o Lamáquia entrou em ação e está junto com o Vasco nessa. Tá certo? O Vasco vai comprar as ações da ICAP hoje, amanhã, depois da manhã,
no momento certo. Isso vai acontecer. Eu estou cravando isso aqui. Essa informação aqui do Eduardo Ferrari, gente, eu estou cobrindo isso desde o início, tá? Eu não tenho, sem prepotência nenhuma, o primeiro canal a noticiar isso o tempo inteiro, desde o início das reuniões, lá em dezembro, eu estou noticiando sobre isso e vou continuar. Eu tenho uma fonte muito segura. Estou trazendo aqui em primeira mão tudo. Teremos uma reunião na próxima semana com a Vasco e Lamáquia. Saiu informação ontem absurda, até emendando, de que o John Textor do Botafogo teria feito, olha só, a irresponsabilidade de algumas pessoas. Tá aqui, eu fiz questão. John Textor fez proposta bilionária para comprar o Vasco, tá? Olha aqui a matéria, olha só, matéria fake, tá? Botafogo, olha só. Quem quer o Vasco? O dono do Botafogo está bem próximo de comprar mais um time no futebol brasileiro. A vez agora é do Vasco da Gama. Primeiro que não pode, tá? A jornada de Dake Quest, né, que acompanha o Gigante da Colina, publicou em seu blog que o norte-americano fez uma proposta robusta pela compra do Clube de Regatas Vasco da Gama. Diz aí, torcedor, o que você acha? Um bom negócio a venda do clube para o dono do Botafogo? Gente, primeiro que existe um conflito de interesse aí absurdo. Absurdo. Primeiro que isso não existe, é uma notícia totalmente mentirosa. Aqui é que a galera tem que protestar. Aqui é que a galera tem que se levantar contra. Porque isso aqui é uma mentira do mais absurdo possível. Sabe? Então, assim, não existe isso aqui. O que existe entre o Vasco e o Botafogo, sabe o que é? O Vasco está negociando para mandar seus jogos no Engenhão, porque o Vasco vai fechar São Januário para reforma e ampliação. E o CEO da SAF do Botafogo já aceitou o Vasco. Já disse que vai ser bom para o Botafogo ter o Vasco no Engenhão. O Vasco é um clube que esgota ingressos, que leva público, que não danifica gramado. E aí, em contrapartida, nós vamos ampliar e reformar o nosso estádio. Ponto. Ponto. Até buzina aqui do vizinho. Então, assim, essa é que é a grande realidade. Tá bom? Então, não existe esse papo de proposta do John Textor e não sei o que. Isso é mentira. Conversa do boi, tá. Beleza, galera? Vamos lá. Vamos falar de outras questões aqui, porque as coisas estão acontecendo dentro do clube do Vasco da Gama. Olha só. Gente, é sobre o Rayan. Borussia e Bayern consulta o Vasco sobre as condições para contratar Rayan. Eu disse aqui, olha só, Borussia, Bayern, Barcelona, Milan, Real Madrid. Eu vou repetir para todos eles. O Rayan só sai do Vasco por 80 milhões de euros. Não sai por 30, não sai por 40, não sai por 50, não sai por 60. O Rayan só sai do Vasco por 80 milhões de reais de euros. Eduardo, eu quero contar com o Rayan no meu time. Beleza, deposita na conta do Vasco 80 milhões de euros. Tá tudo certo, negócio fechado. É a multa atual do Rayan. Gente, o Vasco acabou com aquela palhaçada, daquele desespero de vender jogadores. Não tem que vender jogador A, jogador B, jogador C. E além de não vender, manter um jogador em ano de Copa do Mundo, hein? O Vasco está segurando o Rayan. O Vasco já recebeu propostas do Besiktas, entre outras equipes, já o Madrid, e segurou o Rayan. Isso é um feito histórico, gente. Histórico. Se fossem os doutos, eu sempre falo aqui os doutos, eu sei, eu posso, eu faço, já teriam vendido o Rayan há muito tempo, a preço de banana. Tá bom? Então, assim, são coisas importantes, inerentes ao mundo do futebol, tá? E assim, as coisas estão acontecendo, gente. Podem acreditar no Vasco, porque o Vasco vai dar... Eduardo, eu acredito nessa cruz aqui. Eu acredito. Porque o Vasco não é pra cantar na arquibancada só, não. Não é pra cantar dentro de casa enquanto o Vasco ganha, não. É no momento difícil que vemos... Não, peraí, eu tô vendo aqui que o cara é Vasco mesmo. Pô, Eduardo, não dói, não? Claro que dói ver o Vasco nessa situação. Mas eu vi um Vasco muito pior. Muito pior. Hoje eu vejo um Vasco honesto, com pagamentos em dia, um clube totalmente organizado. Mesmo ali, sabe, se vira aqui, se vira nos 30, com garantias da Crefisa,
com garantias de outros bancos, porém com credibilidade no mercado, com credibilidade na CBF. O Vasco mandou, olha a informação importante, gente. O Vasco mandou representantes na CBF para conversar com o presidente da CBF, também com o Rodrigo Caetano, com relação à comissão de arbitragem. No dia 28 agora teremos o início do Campeonato Brasileiro. O Vasco é um clube sempre muito prejudicado pela arbitragem do futebol brasileiro. E aí, o Wilton Pereira Sampaio, Daronco, Klaus, entre outros árbitros que deveriam estar fora do quadro da FIFA, permanecem. Temos árbitros mais talentosos e esses árbitros, na minha opinião, árbitro deveria passar pela coletiva de imprensa também para falar sobre os erros, responder para a imprensa. Eu quero fazer pergunta para a arbitragem também, mas não tem isso. Com o árbitro não pode, tem que ser protegido. O árbitro tem que ser protegido. Estou mentindo? Estou falando alguma asneira aqui? Acho que não. Eu, Eduardo Ferrari, acho que não. Bom, ontem também saiu uma última informação, gente, que o Vasco estaria interessado na contratação do zagueiro Ricardo Graça, tá? Que é cria do Vasco, 28 anos, atualmente está jogando no Japão, né? E assim, gente, o Ricardo Graça sempre foi bom zagueiro. Não entendi a crítica de alguns aqui não, tá? É bom zagueiro que Ricardo Graça. Melhor do que Lucas Oliveira, Lucas Freitas. Para compor elenco, é bom zagueiro sim. E se o Vasco estiver negociando, se realmente o Vasco fechar, eu apoio o Ricardo Graça. Cobri base aqui do Ricardo Graça. E se tiver que voltar, eu, Eduardo, apoio. Volta mais experiente, volta mais rodado, com uma rodagem maior. Assim como o Luan também. Luan, ex-Vasco. Né? Saiu o Luan, entrou o Ricardo Graça no lugar dele. Então, assim, é um bom zagueiro, sim, o Ricardo Graça. Eu não sei porquê. Algumas pessoas gostam de criticar a nossa base, cara. Eu, sinceramente, não sei porquê. Bom, para fechar o vídeo, galera, deixa eu fechar o vídeo logo aqui. Olha só, o canal está passando por um processo de recomeço, tá? E caso você queira, você goste de ajudar o canal, pô, Eduardo, eu quero ajudar o canal Vasco Connection de alguma forma. Eu sei que tem um grupo aí de WhatsApp, como é que eu faço? Bom, galera, primeiro é através desse Pix aqui, é eduvasco199798@gmail.com, tá? É Pix. Pô, Eduardo, vou fazer um Pix e tal, quero participar de sorteios importantes, participando do grupo. Aí são sorteios internos, né? Vou estar sorteando, inclusive, uma camisa aqui da Força Jovem. Essa camisa aqui é da Força Jovem, tá? E, se não for essa, é uma bem parecida com essa, igual essa. Igual essa, tá? Só que tá dentro do saco, né? Plástico nova, tá? Camisa original, tá? Ali, produto licenciado. Vou estar sorteando essa camisa aqui, dentro do grupo, mais escudo em 3D. Vou mostrar um para vocês aqui, tá? Escudos em 3D. Tá? Porém, esse depósito mínimo deve acontecer, tá? A partir de R$25. R$25. São 50 números aqui dentro, tá? Pô, Eduardo, vou estar participando se eu depositar 10, se eu fizer um Pix de R$10, R$15, vai. Mas a partir de R$25 você vai estar levando uma certa, entre aspas, vantagem, tá? E participando aqui do grupo do WhatsApp interno do canal Vasco Connection. E como é que eu faço para estar participando do grupo? Feito o Pix, você vai enviar o comprovante para o DDD 21 e o telefone é 999-81-1630. Vou repetir, o telefone, o DDD 21 e o telefone é 999-81-1630. Mas primeiro você precisa estar fazendo o Pix e enviando o comprovante falando, pô, Eduardo, me coloca do grupo aí. Pô, Eduardo, se eu quiser 2 números, R$50, 3 números, R$75, 4 números, R$100. É assim que funciona. Então, são presentes realmente importantes, históricos, além de brindes e camisas aqui do canal Vasco Connection, que eu já estou mandando, enviando para uma galera aqui. O grupo não está grande não, está começando agora uma nova campanha. Valeu, galera? Então é isso. Volto daqui a pouco com essas e outras informações do nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Mais uma vez eu peço o teu like, a tua inscrição e um beijo no coração de todos vocês. Deus abençoe o final de semana de todos vocês, que vocês possam conquistar. Dá uma relaxada na mente também, né? Final de semana, muita gente de folga. Tem jogo do Vasco na Copinha hoje. Vamos acompanhar. Tem transmissão aqui no canal e vamos pra cima. Porque isso aqui, gente, isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo e saudações vascaínas.